Os povos antigos acreditavam que os deuses, sim, os deuses, porque os povos antigos eram politeístas, né? Que os deuses, assim como os homens de sua época, tinham arcos de guerra. Ainda não se conhecia, nos tempos antigos, lá de Gênesis, a pólvora. Não se conhecia. Não existia o revólver, né, a bazuca, os canhões. E assim como você assiste filmes de época, você deve perceber que as armas comumente utilizadas eram arcos, arco e flecha. Então, pensavam que quando os deuses estavam irados com os homens, empunhavam seus arcos tesos com suas flechas flamejantes, porque na ponta da flecha tinha fogo, e apontavam para a terra disparando contra os homens. Interessante, né? Por isso que no hebraico bíblico, a palavra que se usa para arco-íris não é arco-íris, é keshet. E keshet significa justamente o arco, igual aquele do Robin Hood, arco e flecha. Quando você fala, inclusive em hebraico moderno hoje, pelas ruas de Tel Aviv, de Jerusalém, você vai falar arco-íris, a palavra que você usa é exatamente a mesma, para arco e flecha como um instrumento bélico, isto é, um instrumento de guerra. O povo de Israel, como sabemos, politeísta, era monoteísta, né? Ele não acreditava em vários deuses, mas em um único Deus. Por isso o povo de Israel nunca usou a nossa palavrinha para arco-íris. O povo de Israel não podia usar a palavra arco-íris, tinha que usar a palavra arco. E a propósito, você já se perguntou alguma vez por que arco-íris chama arco-íris? É bem interessante, porque em inglês não tem nada a ver, né? Vocês lembram como é em inglês? Rainbow significa o quê? Um arco, uma bola de rain. O que é rain? Chuva, né? Um arco que aparece na chuva, rainbow, faz mais sentido. Mas por que arco-íris chama arco-íris e o povo da Bíblia não pode usar essa palavra? Seu nome arco-íris vem da mitologia grega, onde Íris era uma deusa que exercia a função de arauto divino, mensageira dos deuses. Em sua tarefa de mensageira, quando a Íris ia dizer uma mensagem na crendice popular, a deusa deixava um rastro multicolorido ao atravessar o céu. Quando ela levava uma carta, uma mensagem dos deuses, ela atravessava o céu e deixava um rastro multicolorido. E é por isso então que o arco que ela produzia ficou o arco da Íris, o arco-íris, da deusa Íris. Por razões óbvias, o judeu não poderia aceitar essa palavra, porque é uma palavra pagã, né? Então em português, a gente quando fala arco-íris, nós estamos falando de coisa pagã, estamos falando de mitologia grega, e na Bíblia isso não é permitido. Por isso na Bíblia falamos somente arco, e o arco que estamos dizendo é justamente o arco teso, o arco de guerra. Tudo bem até aqui? Ora, no Antigo Testamento, os homens se tornaram tão maus, tão pervertidos, a ponto de abusar dos próprios filhos e das próprias filhas, que chega um momento que a Bíblia diz, e eu acho constrangedora essa frase, né? Você já leu lá? E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Lembra disso? Tragédia, né? Olha lá. Não teve outro jeito senão dar um reset na humanidade. Exatamente, um reset. A gente está meio perigando chegar nesse nível de novo. Não está muito longe não, viu? Está muito longe não. As atrocidades cometidas hoje na caruda, Deus tenha misericórdia, Jesus nos salve, né? Pois é, Deus teve que dar um reset na humanidade, pôr um fim na humanidade velha e decaída e iniciar uma nova humanidade. Vamos ver os que têm boa memória aí, não vale colar. Nesse reset que aconteceu, de todo mundo que existia na Terra, milhões e milhões de pessoas, quantas se salvaram? 8 pessoas, é muito pouco. Já pensou de 7 bilhões de pessoas, só 8 escapou, pelo amor de Deus. Imagina como é que estava a coisa. A coisa estava tão degringolada que Deus mandou uns anjos na terra, os homens quiseram ter relação com os anjos. Vai viver no grau, né? Pelo amor de Deus, está lá na Bíblia, leia lá, livro de Gênesis, se não lê a Bíblia fica por fora, né? Então veja, Deus teve que dar um reset na humanidade, e assim o dilúvio, bem mais do que um castigo de Deus, foi consequência de uma vida de pecado que o povo optou pela morte, não pela vida. Então não foi Deus que matou esse povo não, o povo se matou.
Quando você escolhe coisa errada e o pecado, quem se mata é você, meu filho, não é Deus não. E como sabemos, após o dilúvio, Deus colocou seu arco nas nuvens. Vamos conferir aí, não tem folheto aqui, no versículo 13, dá uma olhadinha, vamos ver. Vamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Achou aí? Primeira leitura, versículo 13. Olha o que Deus disse, vamos lá. Põe o meu arco nas nuvens. Completa vocês. Como sinal de aliança entre mim e a terra. Vamos repetir o versículo 13 juntos? Vai lá Marcos. Ponho meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. Muito interessante. E agora estamos chegando onde precisamos chegar. Por muitos não terem conhecimento dessa informação que acabei de dizer, pode passar despercebido o significado dessa mensagem para o povo de Israel. Ao dizer que Deus pendurou o seu arco nas nuvens, o autor sagrado bíblico está querendo dizer que Deus não pendurou o arco dele com as flechas voltadas para a terra, mas com as flechas voltadas para o céu. Quando Deus pendura o arco dele lá nas nuvens, veja aqui que o povo entende, não é arco-íris, é arco mesmo de guerra. O povo dá uma olhada na envergadura do arco e fala assim: está voltado para a minha casa, que é a terra, ou está voltado para a casa de Deus, que é o céu? Quando você olha o arco está voltado para a casa de Deus, que é o céu. Aí o povo entendeu: puxa vida, então Deus não tem nenhuma ameaça contra nós, está vendo? Se tiver que funcionar o arco, nós estamos salvos. Que o povo acreditava, inclusive, que os relâmpagos, sabe quando você escuta, quando você vê um relâmpago, aquelas flechas do arco dos deuses. O povo acreditava nisso, ficava atirando assim. E aí Deus, para acalmar o povo, fala: não quero destruir vocês. Deus coloca o arco. Vamos dar uma olhadinha? Vamos projetar, vai lá. Vamos lá, projetistas. Olha aí, quando você olha o arco, instrumento de guerra, você está vendo a cidade lá embaixo? Toda vez que chove, dá aquela chuvarada que deu esses dias aqui em Sorocaba, aparece o arco-íris, não é verdade? E aí quando você olha o arco-íris, dá uma olhadinha. Se esse arco for de fato um arco e flecha, me responda com sinceridade. Deus pendurou lá na nuvem. A flecha está apontada para a nossa casa ou para a casa de Deus? Para a casa de Deus. Para a casa de Deus. Deus significa assim, Deus está dizendo: não tenham medo, eu não quero destruir vocês não. Bota a próxima, por favor, Vanessa. Olha essa daí. Vocês reconhecem este lugar? Não é possível. Não reconhecem? Quem que está lá no meio do arco-íris? Essa foto é uma dica, é de Sorocaba. Vamos para aqui no nosso que tirou, né? Vocês estão vendo lá na frente tem o Brisa, né? Ali é o estacionamento do Brisa. E lá no fundo, quem que está no meio do arco-íris? O santuário de Santa Filomena. E Deus colocou esse arco-íris lá no alto depois que deu aquela enchente tremenda. Vocês lembram? Todo sorocabano fez uma selfie, né? Eu lembro bem, inclusive eu, não fiquei de fora, né? Não fiquei de fora, que foi muito bonito, diga-se de passagem, né? Mas quando você olha esse arco, olha que interessante. Se fosse um arco de guerra, a flecha está voltada para o céu ou está voltada para a terra? Para o céu. Você entendeu? Deus está dizendo: eu não faço guerra contra vocês. Eu não brigo com vocês. São vocês que brigam comigo. São vocês que rompem comigo. Eu não quero romper a aliança que eu fiz com vocês. Toda vez que você olhar um arco-íris, meu filho e minha filha, Deus está falando assim: eu nunca vou apontar uma arma para vocês. Olha que coisa linda, né? Dá vontade de chorar, né? Eu nunca vou apontar uma arma para vocês, porque vocês são filhos amados, né? Deus está dizendo: eu jamais usaria uma arma a não ser que fosse para defendê-los. E Deus não precisa também, né? Porque Ele é todo poderoso, né? Olha que bonito. Eu quero fazer uma aliança com vocês. Não tenham medo de mim. Parem de ter medo de mim. Quando vocês sofrem, é por causa das más escolhas de vocês que vocês sofrem. Não sou eu que vos castigo. Eu tenho um plano de amor para com vocês. E é por isso que na primeira leitura, no versículo 11, né, ele fala para nós, ao colocar o arco-íris, né? Em português você tem que falar essa palavra, né? Arco-íris, né? O arco. Veja o versículo 11. Vai lá, Marcos, ajuda a gente aí. Estabeleço convosco a minha aliança. Que aí? Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio. Que mais? E não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Tá vendo? Olha que bonito. Deus está prometendo, Ele prometeu.
Por isso, toda vez que dá uma chuvarada, sempre aparece o arco, com as flechas voltadas para a casa do Pai. Nunca para nós, porque Deus não quer fazer guerra com a gente. Só que tem mais uma coisa legal que a turma descobriu faz pouco tempo. Por quê? Até então, a gente não tinha tecnologia, né? A ciência não tinha avançado para a gente poder sobrevoar as nuvens e poder ver o arco-íris lá da perspectiva que Deus vê. Porque quando você olha da terra, você enxerga um arco e lembra, que bom, então a arma está voltada para cima. Mas quando você olha da perspectiva de Deus, e agora com os aviões, isso aconteceu comigo inclusive quando eu estava indo em viagem para o Chile, há uns 10 anos atrás, olhei pela janela do avião e vi o arco-íris de cima. Você já viu como é o arco-íris de cima, não de baixo? Vamos ver? Bota aí. Olha só, o arco-íris de cima não é um arco. O arco-íris de cima é uma aliança. Olha que interessante. Então, quando o homem vê um arco voltado para cima. Mas quando Deus olha, Deus enxerga uma. Bota mais uma aí, Vanessa, por favor. Olha aí, que bonito, né? E detalhe, né, gente? Você viu a praia lá embaixo? O mar lá embaixo? A areinha? Dá até vontade, né? Uma aliança perfeita. E aí a terceira foto da janela do avião. Vamos dar uma olhadinha? Ali, tá vendo como é que se diz? O cantinho da janela e o mar aparecendo ali. Olha, quando a gente olha debaixo daqui da terra, a gente vê um arco, mas de cima a gente enxerga uma perfeita. Gente, Deus é muito perfeito, vai, venhamos e convenhamos, vai, dá o braço a torcer. E quando o Gênesis foi escrito, existia avião, sim ou não? Existia astronauta? De jeito nenhum, né? Que coisa maravilhosa, né? Então, aí, pode deixar essa imagem, por favor, aí, Vanessa? Quando você olha essa imagem, né? Aí você entende o que ele disse aí no versículo 11. Vamos de novo, versículo 11, só um pedacinho, olha lá. Estabeleço convosco a minha aliança. Ok, a minha aliança. Que coisa linda, né? Pode deixar essa imagem aí, muito bonita para tirar. Deus não é essa espécie de bicho papão que pregaram para a gente, né? E que está esperando a gente cometer um deslize para nos acusar. Deus é um pai amoroso que quer que todos os seus filhos se salvem. E é disso que nos fala o salmo de hoje, mais precisamente na terceira estrofe. Deus não é seu inimigo. Olha só o que Deus faz conosco. Confere aí no Salmo 24, na última estrofe. Nós vamos declamar assim, intercalando, como se fosse um jogral. Eu vou começar, ó. O Senhor é piedade e retidão. Agora você. E reconduz ao bom caminho os pecadores. Agora eu. Ele dirige os humildes na justiça. Agora você. E aos pobres ele ensina o seu caminho. Olha como fica claro as coisas, né? Interessante. Na segunda leitura, São Pedro vai dizer para nós que agora a arca de Noé não é mais a arca de Noé. A arca definitiva agora de salvação é o batismo. Se para ser salvo outrora o povo teve que entrar na arca, hoje para ser salvo o povo tem que entrar na igreja. Porque extra ecclesia nulla salus, isto é, fora da igreja não há salvação. A igreja é a nova arca. E como é que se entra na igreja? Pelo sacramento do batismo. Por isso vocês vão batizar os bebês. O batismo não é facultativo, é necessário para a salvação. Viu? Vou contar uma coisa para vocês, já contei aqui faz 2 anos, mas vou contar de novo. Numa sessão de exorcismo, escuta essa. Numa sessão de exorcismo, um padre exorcista, que eu não vou dizer quem é, eu não quero citar o nome, ele começou a perguntar dos planos do diabo para perder as almas. E uma das coisas, são várias, virou até um livro, né? Uma das coisas que o demônio respondeu é que ele vibra quando uma família se torna protestante. Você sabe por quê? Protestante não batiza bebês. Jesus disse na palavra: deixai vir a mim os pequeninos. Não deixam os pequeninos chegarem até a salvação. E toda criança nasce com o pecado original. Ela precisa ser liberta do pecado original. A gente batiza logo que o bebê dá uma firmadinha, gente. Por quê? Para a Santíssima Trindade morar ali, e quando o diabo chegar, ele chega atrasado. Porque Deus chegou primeiro. Enquanto você enrola para batizar uma criança, o demônio deita e rola
Porque ali é como se não fosse propriedade de ninguém. Somos. É assim mesmo. Estou acostumado, 16 anos fazendo isso, né? Toda vez que eu falo, não, sério, toda vez que eu mostro a estratégia do demônio, o microfone para. Quem me acompanha aqui sabe disso, né? Pois bem, tá, vá para o inferno, né? Vejam, sim, claro, o lugar dele é lá, não é aqui na igreja, né? Lá para suas negas lá. Presta atenção. Toda vez que você enrola para batizar uma criança, o maligno chega primeiro, porque ali é como se não fosse propriedade de ninguém. Deus precisa tomar posse de novo daquilo que ele perdeu por nossa culpa. Quando nossos pais erraram no paraíso, recusaram Deus, toda a humanidade perdeu a Deus, perdeu a amizade de Deus, e o batismo volta essa amizade. É por isso que o demônio odeia que as crianças sejam batizadas. Por isso, vocês estão aqui hoje, olha, não falei? Não foi combinado, hein? Não foi combinado, tá? Então, queridos filhos e filhas, estejamos atentos, né? Agora veja, por isso que São Pedro vai falar para nós no versículo 21. Vamos dar uma olhada. Segunda leitura, tem que estudar a Bíblia. Segunda leitura, versículo 21. São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica, lá de Roma, prega para nós. Está em Atos dos Apóstolos, São Pedro foi evangelizar em Roma, né? Por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana. Versículo 21, olha lá. A arca, continua vocês. Corresponde o batismo. Que é o quê? Que hoje é a vossa salvação. Não tem outro jeito não, meu filho. Não vem enrolar não. Não, depois que ele fizer 18 anos, a gente vê o que ele vai querer. Vai nessa. Vai deixando para você ver, né? Vai deixando para você ver. Que corresponde à nossa salvação. Marcos, continua. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície. Não. Mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Quando a criança é batizada, tem um momento que o padre fala no ouvido dela assim, éfata, que significa, abre-te, para que você possa abrir seu ouvido à palavra, ao evangelho de Deus. Isso é muito importante, gente, não é brincadeira não. Mas vamos terminar. No evangelho, lemos que o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Isso parece à primeira vista algo um pouco estranho, porque é o Espírito, como assim? Que logo após ter descido sobre Jesus em forma de uma pomba, e é por isso que aqui onde batizamos os bebês, no útero da Santa Igreja Católica, porque a pia batismal é o útero da Santa Igreja Católica, os seus bebês vão ser batizados aqui, né? Aqui é o útero da Santa Madre Igreja, né? E é por isso que aqui nós temos uma pomba, e a pomba não está de cabeça para baixo, a turma pensa colocar a pomba errada, não, ela está descendo. Porque no dia em que seu bebê ou adulto é batizado aqui, meu filho e minha filha, o Espírito Santo desce igualzinho desceu sobre a cabeça de Jesus. E Deus passa a morar dentro daquele ser. Aquele ser se torna templo do Espírito Santo. Isso está claro na Sagrada Escritura, não é? Agora veja, logo após a pomba, né? O Espírito Santo, em forma de pomba, ter descido sobre a cabeça de Jesus, o mesmo Espírito leva ele para ser tentado. Como assim? Como que funciona isso? Né? Alguns podem objetar, porque afinal de contas, você pode falar assim, que presepada é essa que o Espírito Santo levou Jesus? A gente não reza no Pai Nosso? Vamos ver quem se lembra. E não nos deixeis ir em tentação. Ué, se eu peço para não deixar cair em tentação, como que o Espírito Santo me leva para ser tentado? São João Crisóstomo responde, não só Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto, escuta essa, mas o são também todos os filhos de Deus que têm o Espírito Santo. Então você e eu seremos levados para o deserto. Nem todos sobreviverão, isso é verdade. Nem todos chegaram à terra prometida, mas que todos batizados vão para o deserto, vão sim senhor e vão sim senhora. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que enfrentar o deserto, filho e filha. Não tem outro jeito não dá para enrolar não, né? Agora veja, São Beda vai dizer, Jesus depois de ser batizado jejuou sozinho durante 40 dias. Assim ele nos ensinou com o seu exemplo, que uma vez recebidos o perdão dos pecados pelo batismo com vigília, jejum e orações, devemos nos preparar para evitar, enquanto formos desajeitados,
e menos ágeis. O retorno do espírito imundo que havia sido expulso de nossos corações quando fomos batizados. Por isso que no rito do batismo tem um pequeno exorcismo. Antigamente, quando o bebê era batizado também, o padre chegava no bebê, agora mudou um pouquinho só as palavras. Chegava no bebê e falava assim: dá lugar ao Espírito de Deus, espírito imundo. Era para o bebê que ele estava falando? De jeito nenhum, para Satanás. Cai fora, que essa criança pertence a Deus. Agora, se você não tomar cuidado, o que acontece? O espírito imundo volta mais tarde. Entendeu? Esse é que é o problema. A palavra diz, está no Evangelho, Jesus que falou: se tira o espírito ruim de uma pessoa e depois a pessoa relaxa, olha lá, ele falou assim na palavra: o espírito, quando é tirado, disse Jesus, fica vagando pelo deserto. Mas se ele voltar e encontrar a pessoa relaxada, parou de rezar, parou de confessar, ele volta e chama consigo mais 7 demônios. Está na palavra, confere lá. Porque encontra a casa limpa, varrida e arrumada. Tomar cuidado. Então qual é a lição? Veja bem, o mesmo Espírito que levou Jesus para o deserto é que leva cada um de nós. Esse deserto ao qual somos levados são as dificuldades da vida, os sofrimentos da vida que são inevitáveis, e sobretudo esse tempo de quaresma, de mortificação, penitência e jejum, que alguns estão levando em banho-maria, dicas de passagem, não é? Então você veja, aqueles animais selvagens do Evangelho, que estão no deserto, não pense que são os animais selvagens do deserto, são os animais selvagens que estão dentro de nós. Exatamente, são os sentidos desencontrados de nossa carne, que de acordo com a palavra de Deus tem desejos contrários ao Espírito. Esses animais selvagens estão dentro de você, de cólera, de ira, de sexualidade desregrada, de vingança, de falta de perdão. Esses bichos selvagens aí que estão dentro de você e de mim precisam ser domesticados, colocados sob o senhorio de Jesus, e para isso nós vamos levar 40 dias. Depois de alguns meses, nossos catecúmenos da catequese de adultos também serão batizados no sábado santo, na Páscoa, né? Como nós fomos um dia. Eles receberão o mesmo Espírito de Jesus, mas depois de batizados, será que ficarão isentos milagrosamente das dificuldades da vida? Não terão mais dúvidas? Não terão momentos de desânimo, de incerteza? Não terão momentos de sofrimento e preocupação? Vão ficar vacinados contra os problemas da vida? Certamente que não. Mas depois do batismo, o Espírito impelirá o cristão para o deserto da vida, como fez com o nosso Senhor. É depois do batismo, fortalecidos pelo Espírito, que vai começar a nossa luta contra Satanás. E ao mesmo tempo, o nosso período de crescimento e nossa santificação pessoal. E agora eu termino com um exemplo. Pense comigo. Imagine um homem que trabalhou a vida inteira, um homem superativo. Pode ser uma mulher também, imagine. Superativo. Ao se aposentar, opta por uma existência sedentária, permanecendo sentado na maior parte do dia numa confortável cadeira de balanço. Pensou bem? Tal regime o expõe com o tempo a alguma grave doença, pois a constituição do ser humano exige movimento, o nosso corpo, movimento, esforço e combate. Aplicando esse fenômeno da natureza humana na vida espiritual, podemos inteligir que nosso Senhor Jesus permite que sejamos tentados, e vamos ser, para que entre várias outras coisas, confrontados com as nossas dificuldades e sobretudo com as tentações, nós possamos crescer nas virtudes e a fim aderir ao bem eterno com toda a nossa força. Quando você quer fortalecer seus músculos, por exemplo, numa vida de academia, numa vida fitness, é judiando do músculo que ele fica forte. A gente não fala no mundo da academia, no pain, no gain. Sem dor não há ganho. No mundo espiritual acontece a mesma coisa. É de uma certa forma ferindo esse músculo na academia com micros lesões que ele se aperfeiçoa. Não é assim? Que engraçado, é ferindo o músculo que ele se cura através das microlesões, devidamente orientadas, é claro. No mundo espiritual é a mesma coisa. Por isso, pare de estranhar as tentações. Pare de achar esquisito as provações, porque o Senhor te fortalece atrás delas e faz valer o Espírito que você recebeu no dia do seu batismo.
Santo Ambrósio vai nos ensinar. Aquele que luta tem o que esperar. E onde há luta, há coroa. Se você não luta, não tem coroa. Será que você não entendeu ainda que aquele pecado que você não consegue vencer? Pensa lá, 1 ou 2 aí. Você não consegue vencer de jeito nenhum. Já pediu para Deus um monte de vezes, Deus não tirou. Presta atenção. Deus pode tirar esse pecado de você assim, ó. Já era. Pode, mas Ele não vai tirar. A maioria Ele não vai tirar. Sabe por que não? Porque se Deus tirasse a sua fraqueza, você para de lutar. E parando de lutar, você e eu viramos 2 pamonhas. Você entendeu? Há certas lutas, meu filho e minha filha, que você vai travar pro resto da sua vida. Para provar para Deus que você deseja ser melhor. Fazendo exercícios espirituais, para que a sua alma fique forte. E é por isso que tem aquelas fraquezas que Deus não te tira. Porque é na tua fraqueza que a força de Deus se manifesta. Santo Agostinho disse: ninguém se conhece verdadeiramente sem ser testado. Interessante, né? Não pode ser coroado sem vencer. E não pode vencer sem lutar e enfrentar as tentações. Assim, a existência humana é uma batalha constante contra o mal. Conclusão? Caríssimos filhos e filhas, que Deus nos ajude a atravessar o deserto e chegarmos com Ele no Espírito e pelo Espírito muito melhores do que quando entramos. Mas para isso, não pare de lutar. E pare de se fazer de vítima quando aparecerem as tentações e as provações, porque elas fazem parte do caminho. Porque no mundo espiritual, assim como no material, no pain, no gain. Amém.